Certinho, vamos começar a aula de hoje, então, gente. O que a gente viu? Primeiro a gente viu momento estático, né? Vimos primeiro o momento estático, conceito de momento estático, e depois a gente falou um pouquinho sobre centro de gravidade, né? Vimos um exercício de centro de gravidade numa figura vazada, tá? Vimos essa figura aqui. Deixa eu passar a imagem para vocês. A gente viu essa aqui, né, pessoal? Retângulo, forma mais simples da gente conseguir calcular, né, o centro de gravidade. Depois a gente viu... depois nós fomos para os exercícios que eu elaborei, esse aqui, tá? Porque a única diferença entre o exercício, o primeiro que a gente fez, que é um retângulo vazado, né, para esse segundo exercício, é que em vez de fazer a soma das figuras, a gente vai fazer a soma das figuras, a outra a gente vai fazer a subtração, tá? A gente vai sempre tentar aproximar a figura total, né? A figura geométrica que não é plana, não é simples, né? Tentar dividir ela em figuras geométricas simples, planas, né? Em triângulo, retângulo, círculo, semicírculo, para a gente conseguir calcular um ponto que seja o centro gravitacional geral da figura, né? Quando a minha figura é vazada, eu vou diminuir as formas vazadas dessa minha figura. Quando a minha figura ela é inteira, maciça, eu vou fazer a soma das figuras que eu consegui, das formas geométricas simples que eu consegui visualizar na figura, né? Então, a gente fez esse aqui, tá? É um centroide em forma de T e a gente fez a soma das figuras. Nesse caso aqui, a gente dividiu, ó, a figura em três partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Mas o que eu comentei lá com vocês? Que a gente poderia ter dividido de outra forma também. Poderíamos dizer o quê? Para ficar em duas figuras, a gente poderia ter dito que toda essa figura aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, está em azul, fosse uma e só essa partezinha aqui fosse outra, tá? O cálculo, claro, como uma a gente dividiu em três figuras e a outra a gente dividiu em duas figuras, o desenvolvimento vai ser diferente, mas o resultado final tem que dar o mesmo, tá, gente? Inclusive, quando um desenvolver o trabalho, normalmente um vai visualizar as figuras de forma diferente, tranquilo, tá? Falando em trabalho, né? Como a gente modificou os nossos horários, nosso cronograma, né? Que ia ficar 3 trabalhos, um a cada 2 semanas, né? Agora a gente vai ter as aulas em sequência. Vamos observando como é que está o desenvolvimento da aula para a gente ver se a gente ainda vai conseguir fazer 3. Daqui a pouco a gente faz 2 trabalhos maiorzinhos, tá? Mas, como a gente vai terminar essa parte da disciplina amanhã à noite, a gente vai fazer o primeiro trabalho. Então, amanhã à noite, no final da aula, eu vou mandar para vocês o primeiro trabalho. Aí vocês têm até segunda-feira para me entregar, certo? Vou desenvolver ele certinho, mas a minha ideia é fazer o trabalho em dupla, tá? Professora, mas não pode aglomeração, tá? Mas a ideia não é se juntarem, tá, gente? É só conversar com o colega. Até porque a gente pode usar o WhatsApp também, fazer uma chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo para uma pessoa só é tranquilo, tá? Então dá para os dois desenvolver. Não é um exercício muito grande, então daqui a pouco dá para os dois desenvolverem simultaneamente ali e comparar os resultados, tá? Vale a mesma coisa que a gente conversou. Amanhã de noite eu passo o trabalho para vocês, tem sexta, sábado, domingo, para me entregar, tá? Dúvidas, podem me chamar ali, a gente responde, eu vou respondendo conforme eu vou vendo e a gente vai conversando, tá? Deixa eu só aceitar o colega aqui. Perfeito, Bruno. Aqui. Tá? Vamos lá, então. Vimos essa figura aqui, tá? Uma figura total, centroide em forma de T. Fizemos todo o desenvolvimento, né? A sequência é sempre a mesma, gente. Vai ser o passo 1, que é o cálculo da área, tá? O passo 2 se dá pelo cálculo do momento estático em relação ao eixo. Nesse caso aqui, a gente fez ao eixo X. Por quê? Porque se eu traçar uma reta perpendicular a X, eu vou ter uma reta vertical, né?
como se eu cortasse a minha figura verticalmente. Isso vai me gerar duas imagens simétricas. Quando essa figura final cortada, né, as minhas duas figuras são simétricas entre si, tá? Eu não preciso calcular o centro gravitacional dessa figura. Eu sei que vai ser exatamente na metade, tá? Em geral, grande parte das figuras são postas de pé e elas são simétricas. Do lado direito é igual ao do lado esquerdo. O lado de cima é diferente do lado de baixo, mas isso não é uma regra, tá? Pode ser o contrário. Vamos lá. Calculamos, então, momento estático em relação ao eixo X. E, por último, o cálculo da coordenada. O cálculo da coordenada, né, o valor aonde vai se encontrar o meu centro gravitacional é bem tranquilo, tá? A coordenada Y do centro gravitacional é sempre momento estático de X sobre a área total da minha figura, tá? O inverso funciona... Deixa eu entrar o Ronaldo aqui. O inverso também é verdadeiro para X. A coordenada em X, até o meu centro gravitacional, vai ser o momento estático em Y agora, dividido pela área total, tá? Tranquilo. Depois que a gente fez aqui de somatórios, tá? Ele é um pouquinho mais complexo, mas ainda assim a gente só fez com formas geométricas ou quadradas ou retangulares, né? Só que às vezes a gente tem outras formas geométricas dentro. Então, por isso que a gente deu uma olhadinha, né? Como a gente encontra o centro gravitacional dos triângulos, né? A gente viu que tem duas fórmulas. A coordenada em Y do centro gravitacional é H sobre 3. E a coordenada em X até o centro gravitacional é base sobre 3, tá? Lembrando, gente, coordenada em X é uma reta, né? Uma distância que tem o mesmo sentido da coordenada X. X é sempre horizontal. Então, num triângulo, esta aqui seria o valor, né, a distância, a coordenada X até o centro gravitacional, tá? E esta aqui seria a coordenada Y até o centro gravitacional, tá? Aí a gente falou, como não faz diferença como... Peraí que eu preciso aceitar ele aqui. Não faz diferença. O posicionamento em que vai estar o meu triângulo, tá? Eu tenho ele deitado. A gente fez um exemplo aqui, tá? Fiz um triângulo em cima de outra figura, tá? A fórmula é a mesma. Só que quando o triângulo ele não tá com catetos nas coordenadas, ou seja, esse triângulo aqui, ó, este cateto está encostado na coordenada Y. E este cateto aqui está encostado na coordenada X. Nesse exemplo de baixo, eu tenho um triângulo e um retângulo. Este cateto aqui está encostado na coordenada Y. Mas este cateto aqui, ó, ele não está encostado na coordenada X aqui embaixo. Ele está sobre um retângulo. Então, tem que considerar somar essa distância, tá? Vimos também que um triângulo pode estar em pé, tá? A base dele pode ser menor que a altura, não faz diferença nenhuma no equacionamento, vai ter isso aqui, tá? Tá lá na tabelinha. Hoje vou mandar outra tabelinha para vocês, que são os momentos de inércia, tá? É só mais uma página também. Quem não imprimiu, já aproveita para imprimir as duas. Quem imprimiu uma precisa ter a segunda, tá, gente? Todo o resto do material, a apostila, esses exemplos que eu mando para vocês, a gente vai desenvolvendo, tá? Se quiserem, podem imprimir, mas não tem a necessidade, tá? Agora, essas duas tabelinhas é importante para vocês resolverem os exercícios, não tem que ficar consultando toda hora. Acho que dificulta muito, tá? E vimos esse exemplo aqui, gente. Ele é um triângulo de pé, tá? Só que, na verdade, de cabeça para baixo, né? A base dele tá aqui em cima. Faz diferença no equacionamento? No equacionamento, não, gente. Só que eu tenho que lembrar que tanto a coordenada X quanto a coordenada Y, ela é a distância do centro de gravidade até um dos catetos. Entrou o Walter aqui.
Então, a coordenada x é essa distância aqui, do centro gravitacional até este cateto. E a coordenada y... Natália, não sei se é problema só no meu áudio aí, tá baixo. Acho que para mim tá no mais alto aqui. O resto do pessoal tá conseguindo escutar bem? Para mim tá normal também. O meu tá no mais alto aqui, gente. Pra mim tá travando também aqui. Oi? Pra mim também tá travando. Essa aula e a última aula que eu vi também tava travando bastante. Mas tem que dar uma olhadinha se não é no computador, gente. O Selemias eu tô escutando meio falhado, mas eu acho que é a tua conexão, então. Porque o resto do pessoal eu tô conseguindo escutar bem e ver também. Tá, eu aproximo um pouquinho meu computador aqui, mas acho que não vai fazer tanta influência. Eu vou desconectar, então vou conectar de novo. Tá bom. Mas é só o áudio que tá travando, professor. A imagem tá boa. A imagem tá? 10. Só o áudio. Mas eu acho que é a... Eu acho que é a conexão, gente. Tá? E a coordenada y desse triângulo aqui, gente, é a distância do centro gravitacional até o outro cateto. É essa aqui, ó. Tá? A equação serve para essa distância. Mas o meu interesse é sempre saber a distância do centro gravitacional até a minha coordenada. Então, o que eu quero é essa distância aqui. Se eu sei a distância total e eu tenho essa distância pequenininha, eu consigo calcular essa minha distância aqui, tá? É só diminuir a total da que eu calculei, que o resultado vai ser essa daqui, tá? Tranquilo, gente? Cadê? Então tá. Então vamos fazer o último exercício, tá? Que envolve só momento estático completinho, tá? A gente vai fazer ele passo a passo. E esse primeiro aqui, gente, que eu mostrei para vocês, ó, tem um erro, que é esse aqui, ó. No lugar de 3 eu botei H. Depois aqui tá certinho, 9/3. E aqui eu botei base vezes H. Tá? Eu conserto e mando para vocês de novo, mas tirando isso tá tudo certinho. Esse que eu fiz hoje eu corrigi, revisei, acho que tá tudo ok, mas a gente vai desenvolvendo juntos aí, tá? Ô, Natália. Oi. Tá no grupo esse exercício aí? Tá. Se tu não baixou o primeiro, tá? Nem baixa que eu vou mandar de novo. É esse aqui, ó. E Tá, hoje tá eu bom, mandei este aqui, que é o que a gente vai desenvolver. Tá? Gente, às vezes vocês falam muita coisa lá e vai sumindo os exercícios, tá? Aí se não acharem, me chamem. Eu não preciso dos exercícios da aula de hoje, porque eu tenho separado nomeado, então é tranquilo para mandar, tá? Mas por enquanto tem 2 só, da aula de ontem e da aula de hoje. Vamos lá. Gente, o que a gente tem nessa figura aqui? Nossa figura final é essa aqui, ó, onde eu estou fazendo o contorno, certo? Se eu analisasse ela como um todo, né, eu não vou ter essa figura geométrica aqui, porque ela não é plana, né? Ela é complexa. Pronta, tabelada, né? Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo observar ela como uma figura vazada, porque, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu não posso considerar que a minha figura 1 é uma figura grande, retangular. Aí é uma figura plana. Que este canto aqui é um triângulo, ele tá de cabeça para baixo, mas ele é um triângulo, não é? E aqui eu tenho um semicírculo, tá? O único que a gente não tinha trabalhado ainda é com o semicírculo, tá? Mas ele segue a mesma ideia, gente. Ele tem um equacionamento próprio ali. Depois que a gente entende o que é as coordenadas, a gente só usa a tabela com as equações prontas. A gente precisa observar e entender as coordenadas de cada figura, tá? Então, o que eu quero? Eu quero achar o centro gravitacional da minha figura inteira, né? Se ela fosse só um retângulo, eu saberia que o centro gravitacional seria aqui, ó, onde eu fiz esse ponto. Mas eu tenho um triângulo vazado e um semicírculo. Então, esse centro gravitacional vai ser deslocado. É para onde ele vai ser deslocado que eu quero calcular, certo? Então, vamos lá, gente. Aqui no cantinho, ó,
aqui no cantinho, ó, vou botar em azul. Eu escrevi de novo as equações que a gente precisa. Desde a primeira aula, as únicas equações que a gente tem, tá? E usa são essas daqui, tá? Eu sempre boto elas, mas vocês já devem ter anotado. Momento estático em x é igual a y, a coordenada y, vezes a área. Momento estático em y é o contrário, é a coordenada x vezes a área, tá? A distância do eixo x, a distância do eixo x até o meu centro gravitacional é momento estático em y dividido pela área. E a distância em y, né? A distância até a minha coordenada y é momento estático em x dividido pela área. Essa área é igual a essa área, igual a essa área, igual a essa área, tá? Quando a gente tem uma única figura plana, a gente usa a tabela, calcula o momento estático, joga nessa equação aqui e acha direto, né? Quando a gente tem figuras combinadas, a gente tem que fazer desenvolvimento matemático. Quando é vazado, pego uma figura grande e diminuo as figuras vazadas. Quando ela é a soma, eu somo as minhas figuras. Nesse caso, a gente teria um exemplo de vazado, né? Então, o que a gente faria? Um retângulo grande, que eu vou chamar de figura 1. Então, o retângulo inteiro aqui eu vou chamar de figura 1. O meu triângulo eu vou chamar de figura 2. E o meu semicírculo aqui eu vou chamar de figura 3, tá? Como nesse caso aqui a gente vai fazer o desenvolvimento da coordenada x do centro gravitacional e da coordenada y, eu fiz uma tabelinha, tá? Só para a gente ir anotando os dados e ficar mais simples, tá? Não é necessário fazer, mas é um jeito interessante de organizar os dados ali, tá? O que eu tenho aqui na minha tabela, gente? Eu tenho as minhas figuras. Minha figura 1 é o retângulo. Minha figura 2 é o triângulo. Minha figura 3 é o semicírculo, tá? Esse símbolo aqui, gente, ele representa somatório, tá? Então, se eu quero somar 3 áreas, eu posso escrever esse símbolo e botar um A, que aí isso significa somatório de áreas. Somatórios de distância, somatório de qualquer unidade, tá? Só para simplificar o somatório. Então, vamos desenvolver. Qual é o primeiro passo, sempre? Gente, o primeiro passo é sempre calcular as áreas das minhas figuras e a área total, tá? Nesse caso aqui, eu vou calcular as áreas. O que eu botei no meu quadro? Tem as figuras, tem o valor de área de cada figura, a área da figura 1, a área da figura 2, a área da figura 3. Tenho a coordenada y de cada figura, tem a coordenada x em cada figura, momento estático em y e o momento estático em x, tá? Esses valores aqui todos eu calculei, a gente vai calcular passo a passo, tá? Primeiro vamos fazer a área das figuras. A primeira figura é o quadrado. Área do quadrado, base vezes altura, tá? A base do meu retângulo é 3, 6, mais 4, 10, mais 2, 12. Então, o meu retângulo tem uma base de 12 centímetros, tá? Esse exercício aqui tá tudo em centímetros. E uma altura de 6 centímetros. Então, base vezes altura, 12 vezes 6. Eu vou ter um total de 72 centímetros quadrados, tá? Botei aqui, ó, a área da figura 1, 72, e aqui tá a unidade, centímetros quadrados, tá? Gente, quando a gente bota a unidade na tabela aqui em cima, quer dizer que tudo que tiver abaixo tem a mesma unidade, para não ficar poluída a minha tabela. Então, aqui 72 centímetros quadrados, 9 centímetros quadrados, 6,3 centímetros quadrados. Aqui, ó, momento estático, já é centímetros ao cubo, tá? Vamos fazer a área do meu triângulo agora. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2, tá? Fórmula pronta também lá na tabela de figuras planas, tá? Vamos olhar o meu triângulo. Não importa se a base está em cima, aqui,
como é o caso do exercício, ó, essa é a base do meu triângulo, ou se ela está embaixo, tá? Base é sempre o cateto que está em cima da coordenada x, no sentido horizontal, tá? E a altura vai ser sempre a distância que está na coordenada vertical. Então, nesse triângulo aqui, eu tenho uma base de 3 e uma altura, que eu leio deste lado, de 6, tá? Então, base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 6 dividido por 2. Isso dá 9 centímetros quadrados, tá? Anotei aqui, ó, a área da figura 2, até desenhei. Pô, bonitinho esse meu exercício, né? 9, área da figura 2, 9 centímetros quadrados, tá? Depois eu fiz a área do Ô, Natália, Oi, ali não era 3,6 divididos por 2? isso. Não dá 1,8? 3 vezes 6, 18. Dividido por 2, Ah, é 9. 3 vezes 6. Isso, 3 a vezes. área, base não, entendi vezes que era altura. 3,6, tá? Não. Desculpa. O ponto é vezes, tá, gente? Não, entendi. Base Desculpa. vezes altura. Base é 3 e Tá bom. altura 6. 18 dividido por 2, Tá 9. bom. Tá? Gente, nesses meus exercícios, tudo que tiver ponto é vezes, tá? É que vocês se acostumaram com a calculadora. Antes de usar a calculadora, vocês se atrapalhavam com isso, né? O ponto achavam que era vezes e a vírgula era o ponto. Aí vocês se acostumaram com a calculadora e a gente escreve no papel de novo, perturba de novo, né? Mas agora é como a gente está acostumado, tá, gente? Onde a vírgula, eu botei vírgula mesmo e o ponto é vezes, certo? Vamos para a área do semicírculo, então. Área do semicírculo, tá? Essa aqui é a minha fórmula, tem lá no equacionamento, tá? πr ao quadrado sobre 2. Por quê? A área de um círculo é πr ao quadrado, certo? Se é meio círculo, é πr ao quadrado dividido por 2, tá? Ah, professora, preciso saber todas as equações de cor. Precisar, não precisa, né? Mas formas geométricas simples, quem lida com fabricação mecânica, tá? Quem lida com a fabricação ali, ou com projeto, ou com a execução, acaba decorando e sabendo, porque usa todo dia. Como é que se calcula a área de um círculo, como é que calcula a área de um semicírculo, tá? Mas tudo tem as tabelinhas lá, que eu já mandei para vocês e vou mandando de novo, tá? Área do semicírculo, πr ao quadrado, dividido por 2. Gente, da onde eu encontrei o 2 ali, tá? Esse aqui é o meu círculo. Eu sei que dessa ponta até essa ponta tem 4. Eu sei, então, que o meu diâmetro é 4. Se o meu diâmetro é 4, o raio é 2, né? Círculo, o raio é a metade do diâmetro. Então, voltamos aqui. πr ao quadrado sobre 2. π vezes 2 ao quadrado sobre 2. Isso dá 6,3 centímetros quadrados. Se vocês forem calcular, gente, na calculadora direitinho, vai dar um valor um pouquinho menor. Vai dar 6,2 alguma coisa. Mas eu arredondei para todos os exercícios ficar com uma casa após da vírgula só, tá? Mas vai dar um valor muito próximo. Tenho aqui as 3 áreas. Nesse caso aqui, desse exercício, como é que vai ficar a área total do exercício, gente, da figura? Vai ficar a área do retângulo menos esse triângulo aqui, porque é um espaço vazado, menos esse semicírculo aqui, porque é um espaço vazado também. Então, eu tenho aqui, ó, a área total é a área do meu quadrado menos a área vazada do meu triângulo menos a área vazada do meu semicírculo, tá? Então, a área total ficou 72 menos 9 menos 6,3. Isso dá um total de 56,7 centímetros quadrados, tá? Primeiro passo, calcular a área total da figura. Ok.
Segundo passo, gente. Sempre calcular, tá? O momento estático em X ou em Y ou nos dois, se for o caso, tá? Nesse caso aqui, eu vou calcular tanto em X quanto em Y, tá? Gente, o retângulo e o quadrado, normalmente a gente faz de cabeça. A gente pega a base dividido por 2, a altura dividido por 2, tá? Sem olhar a fórmula. Mas ela tem uma fórmula que é exatamente isso que a gente faz automaticamente. Que é essa aqui, ó. E em X ficou um pouquinho escuro, mas vocês conseguem ver bem? Aqui, acho que pegou a sombra. Tá? X de CG, base dividido por 2. Y de CG é H dividido por 2. O que é esse X? O que é esse Y? É a distância da minha coordenada até o meu centro gravitacional. Vamos olhar a figura aqui, tá? Olhem só o retângulo. A gente está analisando o retângulo. Esqueçam que existe aquele triângulo, esqueçam que existe o semicírculo. Um palpite da onde estaria o centro gravitacional de um retângulo. Eu botei ele aqui, ó, bem no meio da figura, tá? Porque eu sei que ele vai ficar na metade da base e na metade da altura, tá? Então, eu anotei esse meu dado aqui, ó. Vou analisar a coordenada X e a coordenada Y do meu retângulo. Vamos olhando o retângulo aqui, então. Vamos analisar a coordenada Y primeiro. O que é a coordenada Y? A distância vertical do centro gravitacional do meu retângulo até a minha coordenada X. Ó, então, eu vou fazer uma reta perpendicular a Y, porque eu estou estudando o valor Y da coordenada. Que distância tem daqui até aqui? Se o meu retângulo tem uma altura total de 6, daqui até aqui eu tenho 3, a metade, 6 dividido por 2. Então, eu anotei aqui, ó, na minha tabela, a minha coordenada Y da minha figura geométrica retangular vale 3. Vou pensar na coordenada X agora. Se eu vou pensar na coordenada X, eu tenho que desenhar uma reta horizontal, né? Igual a coordenada X. X sempre na horizontal, Y sempre na vertical. Essa coordenada vai ser a distância do centro gravitacional da minha figura, este pontinho aqui, até a minha coordenada Y aqui. Quanto vale essa distância aqui total, gente? Se o meu retângulo tem uma base total de 12 centímetros, a metade disso é 6 centímetros. Então, anotei aqui, ó, coordenada X do retângulo vale 6 centímetros, tá? Natália, Oi. tu não tá medindo essa parte azul que tá aí? Sim. Não teria que ser a soma do lado de cima? Sim, mas lá em cima tem 12. A metade, 6. Lá em cima tem 3, 6. Mais Até esse 4. ponto aí tem 8. Não, ó. 3, 6, mais 4, Ah, 8. tá bem no... Não, mas o 4 é até o final, não é? Sim, mas eu acho que apareceu a notificação. Olha aqui, agora saiu para mim. Ó. 3 mais 6. Mais 3 3, mais 6, 3, tá. 6. Mais 4, 10. Mais 2, 8. Ah, tu tá vendo todo o tamanho. Todo. Eu tô analisando o meu retângulo, ó. Tá bom, tá Só o bom. retângulo. Tá? Tava confundindo que era só até essa parte... Até só até aqui? essa parte marcada. É. Não. É todinho o retângulo, tá? Entendi agora. Tem uma base de 12 e uma altura de 6. Metade de 12, 6. Tá? Retângulo tranquilo. Vamos lá agora para o meu triângulo, gente. O meu triângulo aqui, ó. O triângulo tem uma fórmula. Como que eu encontro a coordenada X de CG? Essas coordenadas aqui, gente, eu não preciso decorar, tá? Todas eu calculo, todas têm uma tabelinha. Como é que eu encontro X de CG? X de CG é base sobre 3. Então, vamos lá no meu triângulo. Quanto vale a base?
do meu triângulo vale isso aqui, né? 3. 3 dividido por 3, acho 1. O que é esse valor 1 que eu encontro? No triângulo, é sempre a distância entre o centro gravitacional, eu botei um pontinho aqui do triângulo, esse aqui é o centro gravitacional do triângulo, até o cateto. É sempre dela até o cateto. Então, o valor 1 que eu achei, ó, é essa distância aqui, certo? Então, botei na minha tabela aqui, ó. Cadê o meu triângulo? Aqui. Opa, é x, gente. X. Aqui, ó. Calculando x. Base sobre 2. Base sobre 2 em x, tá? Em x. Ó. Base sobre 2. Quem entrou aqui? O Jean, peraí. Tá? Tô calculando a x primeiro. Na equação eu olho aqui. Ó, na equação em x é base base sobre 3. Em x, base sobre 3. Vou lá no meu triângulo. Minha base vale 3. 3 dividido por 3 é 1. Só que eu tô analisando x. Se eu tô analisando x, tem que ser perpendicular a x. X sempre na horizontal. Então, a minha distância aqui, ó, é 1. Tá? Então, a minha distância é 1. Então, anotei aqui, ó, x do triângulo vale 1. X, a coordenada x da figura 2, que é o triângulo, vale 1. Beleza? Agora, vamos calcular a coordenada y. Aqui, ó, estamos analisando o triângulo. Coordenada y do triângulo é h, altura sobre 3. Quanto é a minha altura do triângulo? Toda a altura do meu triângulo vale 6. 6 dividido por 3 dá 2, né? Só que aonde que é essa distância 2? 2 é sempre a distância do centro gravitacional até o meu cateto, que é esse aqui. Então, esse valor que eu achei de 2 centímetros é essa distância que está em azul aqui, ó. Só que, qual o valor real de coordenada que eu preciso? É sempre a distância do meu centro gravitacional até a minha coordenada. Então, o que eu calculei é isso aqui, 2. Só que o que eu preciso saber é essa aqui, ó. É do centro gravitacional até a base do desenho, até a minha coordenada. Se tudo tem 6, se tudo isso aqui vale 6, e esse pedacinho aqui vale 2, quanto vale essa parte aqui? 4. Vale 4. 4, né? Então, eu calculei, achei 2, só que 2 é essa parte aqui. O que eu quero é sempre a distância do centro gravitacional até encostar na base. Ou encostar na base, que é o eixo X, ou encostar, que a gente pode chamar de parede, que é o eixo Y, tá? Então, o valor real é 4. Eu achei 2, mas o valor real é o 4, que é 6 menos o pedacinho 2, que dá os 4. Então, quando eu anotar na minha tabela, eu anoto o valor verdadeiro. Então, a coordenada y do triângulo vale 4, tá? Vamos para o semicírculo agora. Semicírculo a gente não tinha visto, mas tem uma equação própria. Aqui me diz, ó, como é que eu acho o x? O x, a coordenada x, é igual a r. O que isso quer dizer? Que a coordenada x é igual ao valor do raio, igual a r, porque eu não preciso calcular nada, é direto o valor r. Por que a coordenada x é o próprio valor r? Porque olhem para o semicírculo. Se eu quero x, eu quero uma horizontal. Então, eu quero saber essa distância aqui. Se o meu semicírculo tem um diâmetro de 4,
Quanto vai valer essa distância aqui, que é a metade? 2. Se é a metade do diâmetro, não é o raio? Então, no semicírculo, a coordenada x é sempre o mesmo valor do raio. É o próprio R, tá? De novo, gente, tenho que observar o que eu calculo e a coordenada real. Calculei aqui, né? Na verdade, já é direto o raio. Quanto vale o raio desse meu semicírculo de diâmetro 4? Vale 2, tá? O valor que eu calculei vale 2. Só que eu não quero essa distância perdida aqui. Eu quero sempre o quê? A distância do centro gravitacional da figura até encostar na coordenada. Então, eu achei 2 aqui. Mas, na verdade, eu quero essa distância aqui, ó. E de quanto é essa distância aqui? 8. 8. Esses 2, que é o pedacinho que eu calculei, mais 3, 5, mais 3, 8, tá? Então, boto na minha tabela. A coordenada x do meu semicírculo é 8. Agora, vamos calcular a coordenada y. Coordenada y aqui, ó. Tenho lá na minha tabela que o y é 4r, 4 vezes o raio, dividido por 3π, tá? 4 vezes o raio é 2, 8 dividido por 3π. Calculei aqui, fiz na calculadora, deu 0,8, tá? O y do semicírculo deu 0,8. Vamos olhar o desenho. Aqui, ó. 0,8. Só que o que é esse 0,8, gente? Do mesmo jeito que no triângulo, o que eu calculo é a distância do centro gravitacional até um cateto, no meu semicírculo, gente, esse valor que eu calculo é sempre a distância do centro gravitacional. Percebam que o centro gravitacional do semicírculo está aqui, ó. Se fosse um círculo completo, onde é que ia estar o centro gravitacional? Bem no meio, né? Bem no meio. Só que como é um semicírculo, o centro gravitacional ele se desloca para baixo. Então, o semicírculo tem um centro mais ou menos aqui. A distância que eu calculo, gente, é sempre essa distância que eu vou botar em azul aqui, ó. É sempre a distância do centro gravitacional para a figura até o meio do semicírculo. Concordam comigo que se eu tivesse um círculo inteiro, ele ia estar aqui? E aí o centro gravitacional seria aqui, tá? No semicírculo, o valor que eu calculo é sempre a distância do meu centro gravitacional até o meio do círculo, que é essa distância que eu botei em azul aqui, ó. Tá? O 0,8 que eu achei é isso aqui, tá? Ah, professora, mas eu posso me confundir e achar que o que eu achei é essa distância aqui, ó. Tá? Que é em cima do centro gravitacional, todo mundo sabe, tem que ser. Eu poderia ficar em dúvida se é essa distância aqui ou esta aqui. Só que qual é o valor que eu achei, gente? 0,8. Se tudo aqui tem 6, seria coerente eu dizer que toda essa parte aqui é 0,8? Não, né? Porque se tudo tem 6, se eu tenho 0,8 aqui, aqui eu deveria ter o 5,2 para completar. Fica incoerente, né? O valor que eu calculo é sempre esse aqui, ó. O valor do centro gravitacional até o meio da figura. Se isso aqui, se esse pedacinho vale 0,8 e tudo vale 6, quanto é aqui, ó? Que eu preciso do valor da distância do centro gravitacional até a base do meu desenho. Quanto tem essa minha reta azul? 6. 5,2. 5,2. O 6 menos o pedacinho que eu calculei. Isso. Então, eu botei aqui, gente, ó. Coordenada y do meu semicírculo vale 5,2, tá? Feito isso, tem as coordenadas certinhas, vou calcular os meus momentos estáticos, tá? Vamos para lá.
Momento estático está nessa outra página aqui. O que é momento estático em X? É sempre o valor da coordenada Y vezes a área. Assim como a área, eu tenho que calcular separadinho. Então, eu fiz aqui, ó. Momento estático em X da figura 1. Y1 vezes área 1, tá? Esse é o interessante de fazer a tabela, né? Dá um pouquinho de trabalho da tabela, mas depois que tu calcula as áreas direitinho e bota todas as coordenadas X e todas as coordenadas Y, fica mais fácil de calcular, ó. Momento estático é sempre Y, momento estático em X é sempre Y vezes A. Então, olhem na tabela, a gente poderia fazer direto, ó. Momento estático, eu estou estudando primeiro, ó, momento estático em X. É sempre o quê? Y vezes A. Então, vou calcular o momento estático do retângulo. Momento estático do retângulo é o quê? O Y do retângulo vezes o A do retângulo. O Y do retângulo vale 3. E acho que está inverso ali. Espera aí um pouquinho. Deixa eu calcular aqui, que eu acho que só inverti a letra ali. 3 vezes 7. Isso. Aqui, ó. Sempre fica um defeitozinho, né? Incrível. Aqui, ó, é MSX. Eu inverti. Só inverti, tá? Ó, aonde tá em azul aqui é MSX. Por que que eu sei que é MSX, gente? Porque momento estático em X é Y vezes área. Y vezes área. 3 vezes 72 dá 216. Momento estático em X do triângulo. Y vezes área. De novo, Y que vale 4 vezes 9, 36. Momento estático do semicírculo. É o Y do semicírculo, que vale 5,2, vezes a área do semicírculo, que vale 6,3. 5,2 vezes 6,3, eu tenho 32,7, tá? Tá aqui na minha tabela, mas eu fiz um por um aqui no meu desenho, ó. MSX de 1, 3,72, 216 centímetros cúbicos. MSX da figura 2, Y2 vezes área 2. 4 vezes 9, 36 centímetros cúbicos. Momento estático em X da figura 3, Y3 vezes área 3. 5,2 vezes 6,3. Isso dá 32,7. Se é uma figura vazada e lá nos cálculos das áreas eu fiz a área do retângulo menos a área do meu triângulo menos a área do meu semicírculo, no momento estático eu faço a mesma coisa. Momento estático total, MSX da figura 1, que é o retângulo, menos MSX da figura 2, que é o momento estático do triângulo, menos MSX da figura 3, que é o momento estático do meu semicírculo, que eu acabei de calcular. Ó, 216 menos 36 menos 32,7. Isso dá 147,3, tá? Calculei o momento estático total em X. Vou calcular o momento estático total em Y. Momento estático total em Y é super parecido, só que em Y vai ser a coordenada X vezes A, tá? Momento estático em Y da figura 1. Então, eu tenho a coordenada X da figura 1 vezes a área 1. Todos os dados eu tenho anotado aqui, ó, no desenvolvimento e também tenho na minha tabelinha. Agora é nessa coluna aqui, ó. Momento estático em Y do retângulo é a minha coordenada X vezes a minha área A, 6 vezes 72. Deu 432 centímetros cúbicos, tá? Momento estático em Y do triângulo. Então, é a coordenada X do triângulo vezes a minha área do triângulo. É 1
vezes 9. Dá uma resultante de 9 centímetros cúbicos. O semicírculo, mesma coisa. Componente x do semicírculo vezes a área do semicírculo. 8 vezes 6,3 dá 50,4. Calculei os 3 momentos estáticos separadamente. Vou voltar aqui. Como é que eu calculo o total? Exatamente igual como eu calculei a área e como eu calculei o momento estático em x. Momento estático em y total é o momento estático da figura 1 menos o momento estático da figura 2 menos o momento estático da figura 3. Ou seja, retângulo menos o triângulozinho menos o semicírculo. Eu vou ter 432 menos 9 menos 50,4. Isso vai me dar uma resultante de 772,6, tá? Tem um momento estático em x. 300, Natália. Oi? Isso, desculpa, 372,6. Aqui, ó. Aqui. Tendo o momento estático em x total e o momento estático em y total, consigo calcular as coordenadas, né? Vou para as últimas formas. Calculando a coordenada em y. A coordenada y até o centro gravitacional, né? Ou seja, a distância em y, a distância que anda na coordenada y, até o centro gravitacional de quem quando é lá no final? Centro gravitacional da figura como um todo. Não estou mais analisando ela separadamente. A centro gravitacional real da figura. É o quê? Momento estático em x total, dividido pela área total também. Isso dá 147,3 dividido por 56,7. Esses dois valores eu recém calculei. Isso dá 2,5. Calculando agora a distância da coordenada x até o centro gravitacional da figura inteira. Ela é o inverso só. Agora é o momento estático y total dividido pela área total, que é a mesma, os mesmos 56,7. Momento estático em y total, 372,6. Dividido por 56,7, 6,5. O que quer dizer esses 2,5 e 6,5? Quer dizer que eu ando 6,5 centímetros em y e 2,5 centímetros, não, 6,5 centímetros em x e 2,5 centímetros em y. Vamos olhar minha figura lá. Aqui, ó. Lembram que quando a gente calculou, né, a metade do retângulo, o retângulo todo valia 12, a metade é 6, era aqui, ó. Só que eu achei 6,5, então ele andou desde a origem, que é neste canto aqui, 6,5 centímetros, dá mais ou menos aqui. Mas ele também andou em y, 2,5 centímetros, então subiu 2,5 centímetros. Esse ponto aqui que eu botei até a caneta por cima representa aonde é exatamente o ponto centro gravitacional da figura inteira, né? Se ela fosse só um retângulo, seria no meio, mas não, ela tem esses vazados. Esse aqui é o ponto, ó, real, é o centro gravitacional da minha figura, tá? Dúvidas sobre esse exercício, gente? Na verdade, esse último ponto é porque os valores lá em cima ficou meio deslocado, né? Porque pelos valores lá de cima estaria errado, né? Como errado? Lá tem, por exemplo, 3 do triângulo, mais 3 depois. O 6,5 não seria ali onde tu botou, né? É que lá em cima tá mal Isso, mal é que aqui em talvez. cima não tá proporcional, tá, gente? Eu botei só por aqui embaixo, ó. Imaginem só, olha aqui, vale 3 e aqui vale 2, tá? O desenho não tá em escala, tá? Não tá em escala por quê? Porque eu desenhei ele e eu já tinha ele pronto.
Não calculei ali em escala, eu só desenhei e aí eu já tinha esses valores, né? Se eu olhasse aqui embaixo, daria mais ou menos para cá, porque eu disse que é 16, mas aqui em cima não fica proporcional porque ele não está em escala. Mas o valor, tá? Se eu fizesse ele no milimetrado, no papel milimetrárico, o valor está certo. Corre 6,5 centímetros em X e 2,5 centímetros em Y. Certo? Ok. Feito, então, gente. Vou passar para outro PDF aqui, que a gente vai ver mais um pouquinho de ideia. Aqui. Na apostila, tá? A gente viu esse exercício. Foi a aula de ontem, eu fiz o passo a passo. Depois, esse aqui, ó. Esse aqui eu desenho tá em escala certinho, gente, ó. Daria mais ou menos aqui, ó, 6,5, onde tá em azul. Tá? Aqui, ó, tá as alturas em Y que a gente achou, ó. Metade, essa daqui é a Y do retângulo. Metade da altura do retângulo, que é 6, é 3. Essa aqui foi a altura Y do triângulo. Lembram que a gente achou 2 aqui? Se aqui vale 2 e tudo tem 6, daqui até aqui tem que ser 4, ó. Daqui até aqui. E aqui o 5,1 foi porque a gente calculou, tá? A coordenada do semicírculo e a gente achou 0,8. Eu arredondei para 0,8. Mas por causa do π, na verdade, dá 0,85. 0,85 é essa distância aqui, ó, que está em azul, pequenininho. Só que o que eu quero saber sempre é o quê? A distância até encostar lá na coordenada. Então, isso aqui, ó. É essa aqui. Se aqui em cima tem 0,85 e tudo tem 6, esse pedacinho em azul tem que ser 5,15, tá? Deu uma casa depois da vírgula de diferença, mas o exercício é o mesmo, tá? Só que chegando aqui, ó, ele desenvolve de forma muito direta, por isso que eu fiz o passo a passo. Mas é o mesmo, dá para conferir os valores que são bem próximos, tá? Visto bastante exercício, então, de momento estático, gente. Vamos falar de momento de inércia, tá? O momento de inércia de uma superfície plana em relação a um eixo de referência, tá? É definido como sendo a integral de área dos produtos dos elementos de área que compõem a superfície pela respectiva distância do eixo de referência, tá? Tanto o momento de inércia quanto o momento estático, ele tem definições um pouco complexas, gente, porque no nível técnico, a gente tem que ver uma coisa um pouco mais prática, mais direta, tá? Mas, no nível graduação, é nesse momento que a gente vê diferenciais e integrais, tá? Por isso que aqui fala que é a integral, tá? O que é diferencial, gente? É quando eu pego um comportamento de uma área, fraciono ele em vários pedacinhos. Então, cada partícula eu vou ter uma componente, tá? Quando eu somo tudo, é integral. Generalizando é assim. Então, por isso que os conceitos são mais complexos assim. Mas, em geral, qual é a diferença do momento de inércia para o momento de estático que a gente viu? Ó, podem observar que as formas são bem parecidas, né? Momento estático, que era o M, momento estático em X, que era o MX, ou MSX, que é a mesma coisa, era o quê? A coordenada Y vezes A. E agora, inércia em X é a coordenada Y ao quadrado, tá? O que dá, a única diferença de uma equação para o outro é que momento estático em X é Y vezes A. E momento de inércia X é Y ao quadrado vezes A, tá? É essa multiplicação ao quadrado que faz a diferencial, tá? Que é isso que eu expliquei para vocês. Então, por favor, anotem essas duas equações aqui, ó. I de X é igual a Y ao quadrado vezes A. Tá? Y continua sendo a mesma coisa, a distância em Y
do centro gravitacional da minha figura. E x a mesma coisa, a distância em x do centro gravitacional da minha figura ali. Área também, área. Tá? Anotem essas duas. Lembrem que qual era a unidade de momento estático? Era centímetros, ou milímetros, ou metros ao cubo. Por quê? Porque era y, que é uma unidade, se fosse tudo em centímetros, seria y, seria centímetros, área, centímetros ao quadrado. Centímetros vezes centímetros ao quadrado, centímetros ao cubo. A unidade de momento estático é sempre uma unidade de distância, decímetro, centímetro, milímetro, ao cubo. Aqui, em momento de inércia, como isso aqui está em quadrado, então seria centímetro ao quadrado vezes a área, que é outro centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro ao quadrado, centímetro na 4, tá? Então, a diferença na equação é só que o y é ao quadrado e a unidade é centímetro na 4, sempre, tá? Então, anote a equação e que a unidade de inércia é distância ao quadrado, na 4, elevada na 4. Tá? Então, o momento de inércia é uma característica geométrica importante, tá? No dimensionamento dos elementos estruturais, tá? Pois fornece em valores numéricos a resistência da peça. Só calcular o momento de inércia de um componente, ele não tem importância no termos de aplicação, mas é a partir desta componente, do momento de inércia, que a gente consegue calcular a resistência dos materiais, tá? Tem um cálculo de resistência para ver qual é o valor de resistência daquele meu material. Nesse cálculo sempre vai ter a incógnita inércia. É nisso que a gente usa ela. A gente não aplica diretamente, mas aplica de forma indireta, porque ela sempre está envolvida nos cálculos de resistência, tá? Quanto maior for o momento de inércia da minha seção transversal, lembra o que é a seção transversal? Quando eu pego uma figura, tá? E corto ela ao meio, né? Faço a representação de um corte. Então, se esse meu celular, por exemplo, se eu cortasse ele ao meio, a seção transversal seria o que vocês conseguem enxergar vista deste ponto aqui. Se eu cortasse ele assim, vocês iriam enxergar isso aqui, né? Esse retângulo pequenininho. Isso é o que representa a minha seção transversal da minha peça. Tá? Visto isso, então, gente, assim como área, assim como momento estático, tá? A gente sempre faz o produto das figuras quando a gente tem várias figuras. Por exemplo, essa figura aqui, ó. Tá? O que ela é? Nada mais que o somatório de 3 figuras. Eu vou ter a figura de área 1, que é um retângulo, a figura de área 2, que é outro retângulo, e a figura de área 3, que é outro retângulo. Se eu fosse calcular as áreas, o que eu ia fazer? Área 1 mais área 2 mais área 3. Se eu fosse calcular o momento estático da figura 1 é igual mais o momento estático da figura 2 mais o momento estático da figura 3. Inércia, exatamente igual. Inércia total desta figura vai ser inércia da figura 1 mais a inércia da figura 2 mais a inércia da figura 3. Certo? Assim como os momentos estáticos têm uma tabela, os momentos de inércia também têm uma tabela, tá, gente? Para fazer esse exercício aqui, ó, o que é esse exemplo aqui? Um exemplo vazado. Então, em vez de fazer a soma das áreas, eu faço a subtração. Eu tenho um retângulo grande, que seria esse aqui que está em azul, e um retângulo menor dentro. Então, em vez de somar as figuras, como ele é vazado, eu vou fazer a área do meu retângulo grande menos a área do meu retângulo pequeno. Momento de inércia do grande menos o momento de inércia do pequeno. Momento estático do grande menos o momento estático do primeiro, tá? Como é que eu calculo a inércia, gente? Quando a minha figura ela é simples, como essa é plana, né? São 2 retângulos, por exemplo. Eu tenho tabelas direto. Eu só vou fazer o cálculo do mesmo jeito que eu faço o momento estático.
Eu só vou fazer quando eu tenho uma geometria complexa. Vou misturar várias figuras planas, um triângulo, um quadrado, um retângulo, tá? Como é um retângulo, eu tenho a equação pronta. Vou mostrar aqui para vocês essa outra tabelinha, que é a que eu falei que vai acompanhar o momento estático. Esse aqui, vamos ver quem está entrando aqui. Tá? Que é essa aqui, ó. Essa daqui tem várias formas, tá? Mas a que a gente usa é essas duas primeiras aqui, ó, tá? Aqui eu vou passar para vocês uma tabelinha mais simplificada, não tem tantas opções, tá? Mas no retângulo, na figura retangular, aqui diz, ó, I de x, ou seja, o momento de inércia em x é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E em y vai ser base ao cubo vezes a altura dividido por 12. Vai ser a formulazinha pronta. Se fosse uma geometria simples, como foi esse exemplo aqui, ó, que pede para determinar o momento de inércia da superfície achurrada em relação ao eixo x, então pede só o momento de inércia em x, tá? Que passa pelo centro de gravidade. Eu ia usar direto a equação. I de x é igual a base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? Por que aqui ele bota um menos o outro, gente? Porque eu não tenho um triângulo grande, um retângulo grande dentro de um triângulo, Peraí. Eu não tenho um retângulo grande dentro de um retângulo pequeno. Então, eu vou fazer, ó, base vezes altura ao cubo, aqui, ó, do retângulo grande, ó, base dele vale 8 e a altura vale 12. Então, 8 vezes 12 ao cubo, menos o meu retângulo pequeno. Quanto é a base do meu retângulo pequeno aqui, ó? 3. E a minha altura, 8, tá? Esse aqui eu não fiz, gente, porque é só essa partezinha aqui, tá? Mas é por isso que eu não gosto de usar todo o cálculo da apostila. Se nós fizéssemos, nós iríamos fazer separado. Ia calcular toda a inércia de 1, ia fazer separado. 8 vezes 12 ao cubo dividido por 12. Pegar esse valor, diminuir o retângulo pequeno. 3 vezes 8 ao cubo dividido por 12, tá? Se a gente fizesse separado, ia dar exatamente o valor que ele encontrou aqui, tá? 1024 centímetros na 4, tá? Só que ele fez direto, só que separado ia dar a mesma coisa, tá? Gente, translação dos eixos. O que é a translação dos eixos, tá? Esse equacionamento de momento de inércia, que eu tenho a minha tabela pronta, deixa eu botar vocês aqui, ó, pra gente conversar melhor. Eu não sei porque eu não apareço grande nessa opção aqui, eu queria ficar de... ser a maior da tela. Mas tá aparecendo grande. Pra mim não, mas tá, não tem problema, tá? Vamos conversar sobre isso, ó. Tem as equações das figuras planas de momento de inércia, tá? Vai ter uma tabelinha lá como tinha momento de estática, um retângulo, a fórmula, um triângulo, a forma, tem a mesma tabelinha para momento de inércia. Quando eu tenho uma figura composta, uma figura geométrica complexa, que é aquela como a gente acabou de fazer no exercício, ou seja, não é uma figura pronta, é uma figura que eu vou ter ou que somar figuras que eu já conheço, quadrado, triângulo, ou eu vou diminuir, como foi o caso agora, quando ela é vazada, tá? Quando eu faço essa soma ou a subtração das figuras, eu vou fazer o passo a passo que eu fiz, tá? Eu vou calcular as minhas áreas, depois eu vou calcular os meus momentos estáticos, depois eu vou calcular a minha coordenada x final e a minha coordenada y final, tá? Vou fazer esse mesmo passo a passo. Só que depois que eu encontro lá o meu centro gravitacional final da figura, que foi o que eu acabei de achar no outro exercício, eu preciso comparar ele com os pontos, né, os centros gravitacionais da figura separadas, né? Vou botar aqui para vocês. Se fosse
esse caso aqui, do nosso exercício, né? Eu analisei o triângulo separadamente, depois eu analisei o meu semicírculo e o meu retângulo. Eu encontrei um centro gravitacional da figura, né, verdadeiro aqui. Só que eu ainda tenho esses centros gravitacionais que são imaginários, né, que eu só usei para fazer separadamente. Eu tenho que comparar eles. A gente vai fazer um exercício agora. Por que que eu preciso comparar eles, gente? Porque se eles estiverem exatamente na mesma reta, tá? Eu uso a fórmula simples. Se eles têm deslocamento de eixo, nós temos que usar o teorema dos eixos paralelos, tá? Deixa eu botar aqui. O que é isso, gente? O teorema dos eixos paralelos é essas duas equações aqui, ó. Tá? Anotem essas duas equações, por favor. Se ele é simples, ele vai usar as equações que eu passei para vocês agora, tá? Y ao quadrado vezes a área. Se os eixos da minha figura, eles não são paralelos, eles são paralelos, mas são equidistantes ali, eu preciso usar essa aqui que está em azul, tá? Então, anotem essa daí. Y de x é igual a I de x de CG mais A mais Y ao quadrado de CG. E momento de inércia de Y é igual a I de Y de CG mais a área vezes x ao quadrado de CG. Feito? Então, gente, do mesmo jeito que a gente fez o exercício de momento estático, a gente vai fazer um exercício de momento de inércia, tá? Na verdade, para calcular o meu momento de inércia, eu preciso do meu momento estático. Então, por isso que a gente aprende o momento estático primeiro, tá? Hoje, eu vou pular essa parte aqui do exercício, porque eu vou dar sequência nos outros dois títulos ali. Por quê? Um depende do outro. Como um exercício desse vai ser longo, como foi esse primeiro exemplo que a gente fez, a gente vai ver mais uma partezinha. Vou falar as formas para vocês anotarem. E aí, na aula que vem, a gente faz um exercício bem completo. Aí sim, com tudo que a gente viu, tá? O momento estático que a gente já viu, o momento de inércia que a gente está vendo hoje. E a gente vai fazer o exercício passo a passo, tá? Por que vamos fazer passo a passo? Porque a gente faz o fechamento da matéria, a gente faz com calma esse exercício, vocês prestem bastante atenção, tirem as suas dúvidas, porque o primeiro trabalho vai ser disso, tá? Lanço o primeiro trabalho e aí a gente entra em flexão, né? Esforço de flexão, esse esforço aqui, tá? E a gente usa esses conceitos, porque a gente vai ver vigas, né? A gente precisa entender o comportamento de vigas. A viga pode ser engastada, ou seja, exatamente como está meu palito, é quando está presa só um lado. Ela não sofre flexão? Sofre, né? Quando ela sofre flexão e ela é engastada, ela tem um comportamento. Quando ela sofre flexão, aqui ela é engastada de um jeito. Ela pode ser engastada dos dois lados, então a flexão dela é no meio. Ou a viga pode ser só apoiada. Ainda assim, se ela for só apoiada, ela pode sofrer fricção, tá? E aí a gente vai ver o comportamento das vigas. Então, vamos finalizar fazendo o exercício amanhã. Anotadas essas equações, então. Essas aqui são deduções que eu não vejo necessidade de terem, tá? Vamos para o título. Essa aqui é a tabelinha que eu vou separar, tá? Eu vou extrair do PDF, assim como eu extraía do momento estático para vocês. Vou extrair essa daqui. Esse aqui é o exercício que a gente vai fazer amanhã. Vou pular ele por enquanto, mas é o exercício que a gente vai fazer amanhã. Ó, o exercício ele fez aqui muito direto, gente. Fez em um pedacinho, mais o outro pedacinho aqui, ó. E aí eu fiz o passo a passo direitinho. Já tá nesse arquivo que eu mandei para vocês. Tá?
Vamos falar então de módulo de resistência, tá? Define-se então módulo de resistência de uma superfície plana em relação aos eixos que contêm o centro gravitacional, ou seja, vai ter uma coordenada em x e vai ter uma coordenada em y, como sendo a razão entre o momento de inércia relativo do eixo que passa pelo centro gravitacional da figura, tá? E a distância máxima entre o eixo e a extremidade da seção, tá? Módulo de resistência, então, é utilizado para o dimensionamento de peças submetidas à flexão. É por isso que a gente vê módulo de resistência. Ele se dá por essa equação aqui, gente, ó. Percebam que tudo que a gente vê em flexão vai ser sempre em função de coordenadas. Por isso que a gente tem que estudar coordenadas, tá, gente? Porque a flexão, ela vai ter uma reação na coordenada x e uma reação na coordenada y. Uma viga simples, engastada, tá? Se eu tenho só uma força assim, tudo bem, ela só tem uma força em y. Mas nem toda força é exatamente perpendicular. Se ela sofrer qualquer alteração, ela vai ter uma componente da força em x e uma componente da força em y. E a gente sempre precisa estudar de forma a partir das componentes, tá? Dos eixos relativos. Então, anotem essas duas equações, por favor. W de x é igual a I de CG sobre Y máximo. Tá? E W de Y é I de CG sobre X máximo. Tá? Onde o W, o que é a letra W? Módulo de resistência. W é o módulo de resistência. I de CG é o momento de inércia relativo ao CG, que é o centro gravitacional. Tudo vai ser em função do centro gravitacional da minha figura. Y e X vão ser as distâncias entre o eixo de CG da figura e a extremidade da peça. Ou seja, tanto X quanto Y é a distância da onde está o centro gravitacional da peça até o final da peça. Se a peça fosse um retângulo mais simples, tá, gente? Então, o centro gravitacional seria bem no meio. Qual seria esse X? Esse X seria essa distância aqui, ó, do centro gravitacional até o final da minha peça. E a distância Y seria essa distância aqui, ó, do centro gravitacional da minha peça até o final da figura, tá? Qual é a unidade, então, de módulo de resistência? Ela vai dar a distância ao cubo também, tá? L ao cubo, ou seja, centímetro ao cubo, decímetro ao cubo, milímetro ao cubo, certo? Feitas duas equações de módulo de resistência, então, nós vemos raio de giração, gente. O que é raio de giração? Define-se como raio de giração como sendo a raiz quadrada da relação entre o momento de inércia e a área da superfície. O raio de giração é utilizado para estudo de flambagem, tá? Por que raio de giração, gente? Toda peça, uma peça quadrada, eu sei qual seria o raio, tá? Da figura que formaria caso eu gire essa minha figura, porque ela é simples, né, gente? Se eu tenho uma caneta, por exemplo, se eu girar ela, eu sei que ela vai formar um círculo, mas qual raio? Metade da largura da minha caneta, certo? Se eu partir do momento que eu estou segurando no centro gravitacional. O centro gravitacional da minha figura é bem aqui no meio. Se eu girar ela, o raio de giração vai ser metade da minha distância. Mas se for uma figura geométrica não uniforme, gente, se for, por exemplo, essa minha caneta, ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Como ela tem esse detalhezinho, eu sei que o centro gravitacional dela não é exatamente no meio. Pode ser que seja um pouquinho para cá. Então, ela vai girar assim, ó.
de forma não perfeita se fosse no meio ia gerar assim, certo? O equacionamento dela é I igual a raiz quadrada de I grande, que é inércia, sobre A, tá? Então, raio de giração, que é I, é igual a raiz quadrada de I de inércia sobre A. Anotem esse aqui, por favor. Feito. Todo mundo anotou? A unidade de comprimento é L, tá? Se é um raio de giração, qual é a unidade de raio? É uma unidade de distância. O raio vai ser tantos milímetros, tantos decímetros, tantos centímetros, certo? Ó, essa aqui é a figurinha, é a tabela que eu vou passar para vocês, tá? Ela tem os momentos de inércia aqui, ó, em X das figuras, tem um círculo vazado direto. E depois nós vamos fazer exemplos assim, ó. Percebam que ele pede o centro de gravidade, depois ele pede o momento de inércia em relação a X, tá? E ele pede os módulos de resistência superior e inferior, assim como o raio de giração, tá? Nosso trabalho ele vai seguir essa característica aqui. Nós vimos centro de gravidade e amanhã vamos ver momentos de inércia. Ah, mas tem módulo de resistência e raio de giração, tá? Mas tanto o módulo de resistência quanto o raio de giração, é só pegar os valores que a gente calculou ali em momento de inércia e jogar numa equação simples. São aquelas duas formulazinhas, tá? Aonde a gente desenvolve matematicamente, na verdade, é no centro de gravidade, que é lá naquela parte de momento estático, e o momento de inércia, certo? Depois a gente já cai. Tem vários exercícios para nós fazermos aqui, ó. Essas aqui são figuras comuns, tá? De serem produzidas. E a gente precisa saber a resistência de um módulo, tá? Essa aqui é bem comum, tá? Que é a mesma utilizada, a mesma figura geométrica utilizada em trilho. Essa aqui também é bem comum. Essa aqui também é comum para assentar alguns elementos mecânicos, tá? Depois a gente entra em flexão. Feito, então, pessoal, nos vemos amanhã. Por favor, não procurem não faltar amanhã, que a gente vai ver terminar de ver a matéria antes da avaliação, tá? Só um minutinho aqui. Eu vou fazer a chamada. Se eu não chamar alguém, vocês me avisem, tá? Mas acho que tá todo mundo aqui que eu tinha anotado já. Adão, Luan, Douglas, Carlos, Paulo, Rafael Gonçalves, Telemias, Isair, Lucas, Maurício, Leandro Sokovski, Marcos, Eric, Bruno, Fernando, Giovanni, Ronaldo, Walter, Josué e Leandro Ortiz. Não Faltou eu, chamou Natália. ninguém, gente. Eu não escutei tu chamar o Johnny, Natália. Johnny, é. Johnny. Acho que ela tá chamando o Giovanni, Diego. não disse Não, tem é o Johnny, gente. Eu anotei de outro jeito, a outra turma tem o Giovanni. Ah, tá, não. E o tem Diego. Giovanni, não. Desculpa, é o Johnny, mas tá aqui. Esse Certo, Natália. então, gente, boa noite, bom descanso. Até amanhã. Natália, Oi, faltou eu no caso aí. quem é eu, gente, que não apareceu a O tela? Diego. Diego Oliveira. Ah, eu não chamei mesmo, tá aqui. Tá. Johnny. Um, dois, três, quatro. Mas alguém já saiu da tela, né? Ah, saiu já, tá. É que não tava batendo os números aqui que eu tinha anotado com os números de participantes. Mas é que já bem. estavam saindo aqui. Notado, então, Diego. Boa noite, Ai, pessoal. Boa noite, viu? noite. Boa noite. Boa noite aí.
Aí, Nicolete, mais uma férias, hein?